E aí pessoal, beleza? Agora, 19º simulado Rede Sara para técnicos de enfermagem com questões comentadas, tá joia? Se vocês aí não viram os simulados anteriores da Rede Sara, eu peço a você, entre no meu canal, tá joia? E pode ir lá e acompanhar todos os simulados, pegue na sequência, tá joia? Nós temos 18 simulados aí da Rede Sara no meu canal. Ou, caso contrário, também você pode estar acessando o card que vai estar aparecendo no canto superior direito desta tela, ou na descrição deste vídeo também eu vou postar todos os links de todos os simulados lá, ok? Então é isso aí, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1 na tela para você. Antes de aferir a pressão arterial, quais são as medidas ali você, profissional da área da enfermagem, deve adotar? Olha, o primeiro item, coloque o paciente na posição ortostática, é isso mesmo? Segundo item, não espere o paciente descansar, ou seja, o paciente chegou cansado na unidade de saúde, pedindo você para aferir os dados vitais dele, você vai e afere assim mesmo, sem deixar ele descansar. Ele fumou, ele bebeu, você não vai esperar 30 minutos ali, né, o mínimo de 30 minutos, ok? Então, o item 3, explique o procedimento, você deve explicar o procedimento. Certifique-se de que o paciente não está com a bexiga cheia. E o item 5º aí, olha, certifique-se de que o paciente não fumou e não ingeriu bebida alcoólica nos últimos 30 minutos. Então vamos lá para as afirmativas. Preste muita atenção. Esses itens 1 e 2 estão totalmente errados. Você pode riscar isso aí, que isso aí é demagogia, é engano, tá? Pode riscar. Nós temos aqui nesta questão de número 1, os itens 3, 4 e 5 estão corretos, tá joia? Então vamos lá para as afirmativas, né, para os enunciados. O enunciado A está errado, o enunciado B também, o enunciado C, ok? Então esses três primeiros enunciados aí estão errados porque nós temos os itens 1 e os itens 2 que anulam esses enunciados, ok? Então nós temos como nosso gabarito, nessa questão de número 1, o enunciado D. Porque os itens 2, 4 e 5 estão corretos, beleza, pessoal? Questão de número 1, gabarito, letra D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2 na tela aí, olha. Segundo o Ministério da Saúde, a frequência respiratória normal de um adulto em repouso situa-se na faixa de... Olha, muito importante isso, tá? Existe uma polêmica aí entre os movimentos respiratórios por causa de algumas outras literaturas que nós temos, tá? Mas preste muita atenção, você que está indo para uma prova de concurso público, você tem que ir com dados ministeriais, tá joia? Valores de sinais vitais do Ministério da Saúde. Agora, se você é um enfermeiro e você estiver indo para uma prova de residência, você deve levar tanto os dados ministeriais como as outras literaturas internacionais também, beleza? Mas agora, questão de concurso, Ministério da Saúde, pronto, acabou. Vamos para o enunciado. Então, um adulto em repouso, a frequência respiratória dele ali, ela vai situar em qual valor? Enunciado A, de 32 a 50, é isso mesmo? Elevada desse jeito? Enunciado B, de 12 a 20, movimentos respiratórios por minuto. Eu não vou falar essa palavra aí não, porque a minha língua agarra, viu, gente? Me desculpa, eu não consigo. Enunciado C, 22 a 40 movimentos respiratórios por minuto, ou enunciado D, 42 até 60, esse é o valor normal? Estranho, né? Se você souber o enunciado aí, já pode ir marcando, muito fácil essa questão, né, gente? Porque os enunciados A, os enunciados C e D estão totalmente errados, ok? Porque a frequência respiratória normal para um adulto em repouso, segundo dados do Ministério da Saúde, vai ficar ali os movimentos de 12 a 20, ok? Questão de número 2 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E vamos lá para a próxima. Olha a questão de número 3. Considerando as técnicas de enfermagem quanto à aferição da pressão arterial, assinalar a alternativa correta. Ou seja, não é considerando as técnicas de enfermagem, não. É considerando ali uma técnica, né? A técnica correta para você aferir a pressão arterial. Porque quando se fala técnicas de enfermagem, dá a entender que é uma mulher que tem a formação de nível médio técnico ali na área, né? Então, assim,
quando elaboraram essa questão aí, eles, né, acabaram se perdendo um pouco nisso aí, mas deu para entender, beleza? Então, uma técnica correta para você aferir a pressão do paciente. Você vai assinalar a questão o quê? Correta. Vamos para as alternativas. Enunciado A. Antes e após a realização de procedimentos, deve-se realizar a esterilização do diafragma e da olixo. Olha, se você souber o enunciado aí, correto, você já marca, tá? Porque vamos fazer as eliminações. Enunciado B. Para que a aferição seja fidedigna, o braço do paciente deve estar apoiado ao nível do coração, ou seja, na altura do coração. É isso mesmo? Se você souber, você marca. Enunciado C. O manguito deve ser colocado acima da prega do cotovelo, sem folga, apertado, e a colocação do diafragma sobre a artéria braquial deve tocar a borda inferior do manguito. Enunciado D. O tamanho do manguito deve ser menor que a circunferência do braço. Já pensou, gente? Que coisa, hein? O manguito ali com a circunferência... quando a gente tem um manguito grande, na verdade, e chega uma pessoa assim obesa pra gente aferir a pressão, já não é fácil. Já pensou se você pegar um manguito com o tamanho menor da circunferência ali do braço desse indivíduo? Aí zanga o negócio todo, né? Vamos fazer as eliminações, tá? Vamos que vamos. O enunciado D nem precisa de falar, né? Está totalmente errado, ok? O enunciado C também, ele está errado porque o manguito, como diz aqui, ó, deve ser colocado acima da prega do cotovelo sem folga. Não, deve-se deixar uma folga, tá? E no lugar aqui, prega do cotovelo, isso é a fossa anticubital, tá joia? Ali perto da artéria braquial, beleza? Mas de qualquer forma, enunciado C está errado. Agora vamos para o enunciado A e vamos pular o B. O enunciado A diz assim, ó, antes e após a realização do procedimento, né, de aferição da PA, deve-se realizar a esterilização do diafragma? Não precisa esterilizar diafragma antes de você aferir, nem depois, porque já pensou, todo mundo que chega ali para aferir pressão, se for esterilizar, e não é dessa forma que também acaba se adquirindo as enfermidades, não, viu, gente? Né? Dessa forma, colocou o estetoscópio no braço, colocou o manguito no braço da outra pessoa, não vem colocar no meu não, porque senão eu vou me contaminar. Não é bem assim, não. A gente tem a nossa proteção. Claro que a gente tem que tomar cuidado. Se for uma pessoa ali que é de isolamento, você pega esse aparelho de PA e deixa exclusivamente para ela. Agora, se não é, né? Então, assim, e o serviço de saúde ele funciona desse jeito, principalmente o SUS, tá joia? Então, nessa questão de número 3 aí, vamos para o enunciado B. Para que a aferição seja fidedigna, ou seja, correta, o braço do paciente deve estar apoiado ao nível do coração. Quando se fala que é ao nível do coração, é a mesma altura do coração. E é isso aí, tá joia? Para se aferir a pressão arterial de forma correta, deve-se utilizar esta técnica aí. Questão de número 3, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4. O técnico de enfermagem aferiu os sinais vitais de um paciente e encontrou os seguintes dados ali. A pressão arterial 160/90, né? Então aqui nós temos uma hipertensão de estágio 2 e temperatura de 37,9. Olha, 37,9, isso aqui já é febre, né, gente? Então vamos lá. Diante do quadro apresentado, é correto afirmar que este paciente encontra-se, né? Vamos para as alternativas. Com pressão arterial normal e afebril, ou seja, ele não está hipertenso e muito menos está com febre, segundo esses dados aí. Vamos lá. Enunciado B. Com pressão arterial elevada e sem febre, que é a febril. Estranho, né? Enunciado C. Com pressão arterial baixa e febril, ou seja, a pressão arterial normal e com febre ele está, né? Mas a pressão arterial baixa não está não, né, gente? Então, enunciado D. Com pressão arterial elevada, ok. E febril, é isso mesmo? Veja os dois sinais vitais aí, olha. A pressão arterial está elevada. E a temperatura? Né? Lembrando ali que o limite da temperatura, gente, é até 37,7, 37,8 em diante ali, já começa a fazer alguma medicação, beleza? E o enunciado E. Com pressão arterial normal, essa pressão de 160/90, 16/9, isso é normal. E hipotérmico, ou seja, com a temperatura baixa, essa temperatura com valor de 37,9, estranho, né? Então vamos lá, fazer as eliminações. Você já sabe até qual gabarito é o correto aí, né? O enunciado é o correto, que é o nosso gabarito.
Vamos fazer as eliminações. O enunciado A está errado, o enunciado B e o enunciado C e E. Porque nesta questão aqui de número 4, nós temos como nosso gabarito o enunciado D, porque a pressão arterial desse indivíduo ela está elevada, tá? É uma hipertensão de estágio 2 e a temperatura aqui, ele também está febril, tá? Já ele está com febre. Então, questão de número 4, o nosso gabarito, enunciado D. E vamos lá para a próxima. Questão de número 5. Para mensurar a pressão arterial no membro superior é contraindicação absoluta, ou seja, então aqui nós temos uma contraindicação absoluta em relação à aferição da pressão arterial no membro do paciente. Esse paciente tem alguma condição que não permite aferir a pressão dele naquele membro, ok? Aí você deve se atentar para isso. Por isso que a gente conversa com o paciente, tá? A gente fala com ele o que a gente vai fazer, eu vou aferir sua pressão, tá? Só me empresta seu braço, coloca ele aqui. Se ele tiver alguma coisa, fala, nesse aqui eu não posso deixar você aferir minha pressão, não, porque eu fiz isso assim assado, ok? Então é dessa forma que funciona. Vamos lá para as alternativas. Enunciado A. O paciente portador de acesso venoso, você não pode aferir a pressão dele naquele membro. Enunciado B. Paciente com queimaduras de segundo ou terceiro grau. Enunciado B, né? Esse. Queimaduras de segundo e terceiro grau. Enunciado C. Histórico de realização de cateterismo arterial, no enunciado C. E enunciado D. Paciente com histórico de cirurgia mamária. Mas qual cirurgia mamária? Né? Se for mastectomia, indica-se, né, não aferir naquele membro ali, tá? Não se pode aferir ali, que pode dar ali uma alteração de fato. Mas aqui só falou cirurgia mamária, mas qual cirurgia? Não especificou, então ficou vago. Vamos fazer as eliminações. O enunciado D, ele já está errado, tá? Porque ficou muito vago aqui essa questão da cirurgia mamária, não especificou qual cirurgia que é, se é a mastectomia total ou parcial, ou se não se tratava mesmo de uma mastectomia. Então, o enunciado D você já pode ir anulando. O enunciado A também está errado, porque portador de acesso venoso periférico, eles podem, sim, de fato, aferir a PA naquele membro, tá? E paciente também com queimaduras também de segundo e terceiro grau, não existe nada que impeça, não. Claro que se tiver alguma bolha ali naquela região, você não vai colocar e apertar, né? Tá? Você não vai garrotear o membro daquele paciente, mas, assim, de uma forma geral, é tranquilo, beleza? Então, nós temos aí, olha, na questão de número 5, que mensurar, ou seja, aferir a pressão arterial no membro superior, naquele membro que foi realizado o cateterismo arterial, tá? É contraindicação absoluta. Questão de número 5, gabarito enunciado C. E vamos lá para a próxima. Questão de número 6, na tela. Definimos febre intermitente, ou seja, aquela febre com características intermitentes, tá? Como? Então, qual característica essa febre possui? Vamos lá para as alternativas. Enunciado A. É uma temperatura corporal constante, continuamente acima de 38 graus, com pouca flutuação. E o B. Picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal. Enunciado C. Períodos de episódio febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Ou enunciado D. Picos de febre intercalados com temperaturas em níveis usuais. Quais desses 4 enunciados aí é o correto? Vamos fazer a eliminação. Quando se trata de febre intermitente, você já pode ir anulando. O enunciado A está errado, o enunciado B também está totalmente errado e o enunciado C também, porque a febre intermitente ela tem como suas características picos de febre intercalados com temperaturas em níveis ali usual, beleza? Então, questão de número 6 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão, pessoal. Questão de número 7 na tela. São aqueles que indicam a existência de vida. São reflexos ou indício que permite concluir que o estado geral de uma pessoa podem ser facilmente percebidos, deduzindo-se assim, a ausência deles, existem alterações nas principais funções do corpo. Esse é o entendimento de, muito fácil essa questão, né? Porque a presença deles indicam a vida, indica que essa pessoa ela está viva, tá joia? Então, já dei o gabarito, já mostrei o gabarito para vocês, apesar que vocês sabem que essa questão é muito fácil, né? Vamos aí, enunciado, né, as alternativas. Sinais, estamos falando dos sinais vitais, fraturas expostas,
hemorragias, hemóptise, que é escarro com sangue, ou melena, que é, que é sangue digerido nas fezes. É muito simples, né, gente? Vamos trabalhar com a eliminação e vamos sair dessa questão de uma vez, porque ela é muito simplesinha. Você pode riscar melena, hemóptise, hemorragia e fratura exposta, porque são aqueles que indicam a existência de vida. Nós estamos falando dos sinais vitais, tá joia? Porque são os sinais vitais ali que vão dar o primeiro indicativo da existência de vida. E isso até mesmo quando a criança ela está nascendo, né? Um dos indicativos de saúde ali é a reação da própria criança, né? Então, assim, questão de número 7, não tem nem o que discutir. O nosso gabarito é o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 8 aí, olha. Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. Ok, são reflexos ou indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. É o mesmo texto, né, gente? Parece muito com aquela questão anterior. Destaque. Nas alternativas abaixo, quais são os principais sinais vitais? São os sinais vitais clássicos, aqui que essa questão, que esse enunciado está nos perguntando, tá? Nós temos aí, olha, temperatura, pulso, respiração e pressão arterial no enunciado A. Enunciado B, temperatura, pulso, expiração e pressão arterial. Enunciado C, temperatura, pulso, respiração, pressão atmosférica aí, como sinais vitais clássicos. Enunciado D, calor, pulso, respiração e pressão atmosférica. Estranho, né, gente? Enunciado E, o calor, pulso, expiração e pressão arterial. Vamos trabalhar com a eliminação, que essa questão é muito simples, tá? Olha, sinais vitais clássicos, ok? O calor não entra e a expiração também não entra. Então, o enunciado E, o enunciado D também está errado, porque pressão atmosférica não tem nada a ver com sinais vitais, tá? A pressão atmosférica, ela pode interferir nos sinais vitais ali do indivíduo, porém, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pressão atmosférica é uma coisa e sinais vitais são outras, tá? Enunciado D, errado, ok? Enunciado C, temperatura, ok. Pulso, ok. Respiração, pressão atmosférica e anulou o enunciado C, porque está errado. Enunciado B, temperatura, sim. Pulso, também. Expiração, não, mas respiração, sim. Porque expiração é o simples ato de desprezar, né, dispensar o CO2 após a troca gasosa, tá? Então, não se enquadra, isso é incompleto, isso aí, o enunciado B está errado. Então, olha aqui, ó. Na questão de número 8, nós temos como nosso gabarito o enunciado A, porque os sinais vitais clássicos aí são temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, e agora nós temos o quinto sinal vital, que é a dor, tá? Põe na sua cabecinha aí. Se na sua prova perguntar qual é o quinto sinal vital, a dor, tá joia? A dor é o quinto sinal vital, por mais que ela não apareceu aqui, mas esse enunciado A está correto, tá? Questão de número 8 aí, nosso gabarito, letra A. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 9 aí na tela para você. O conhecimento dos sinais vitais é fundamental ao prestar os primeiros socorros. Beleza. A avaliação da temperatura ajuda a determinar o estado físico da vítima. É isso mesmo, se essa vítima ela está com febre ou se ela está com hipotermia, né, quando a temperatura abaixa demais. E isso acontece nos acidentes aí, tá joia? Isso pode acontecer desse indivíduo ali que sofreu um acidente. É por isso que se usa aquelas mantas térmicas, porque a pessoa ela pode perder muita temperatura e vir a óbito por causa disso, viu? A gente tem que ficar atento. Qual é a variação normal da temperatura do corpo humano? Essa é a pergunta, tá? Essa é a pergunta. Qual a variação normal ali que o corpo humano ele pode tolerar? Vamos lá. Enunciado A. 39,9 a 41. Nossa, isso aqui está muito elevado, né, gente? Isso aqui não é um valor muito elevado. Esse indivíduo, ele uma temperatura dessa aqui, ele convulsiona, tá? Enunciado B. De 25 a 31, nossa, isso aqui está muito baixo. Isso aqui é morte, sabe? Tá? Uma temperatura muito baixa, é hipotermia isso. Então o enunciado B está errado. Enunciado C, de 31,4 a 34,2 também está baixa, tá? Não é normal, não é a variação normal para o ser humano.
E 32.7 a 39.2, olha, 32.7 está baixo demais, tá? Hipotérmico. Agora, 37.2 não é normal, porque já é um estado febril, ok? Esse indivíduo está com febre, está com pirexia. E enunciado E, de 35.9 a 37.2, é isso mesmo, a variação normal ali do corpo humano, né, tolerável ali, aceitável, que não vai impedir com que os órgãos venham trabalhar com a harmonia, é dentro dessa temperatura aí, olha, 35.9 a 37.2, tá joia? Questão de número 9 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado E. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 10. A verificação dos sinais vitais oferece alguns parâmetros hemodinâmicos da pessoa a ser atendida na equipe de saúde da família. E nesse contexto, o pulso é um procedimento que se utiliza a palpação de locais específicos. A partir da circulação sanguínea percebida, se faz a contagem de um tempo em minuto da frequência do movimento arterial, ok? Em relação à avaliação do pulso, qual local deve ser utilizado nos serviços, né, de estratégia de saúde da família para quantificar e evoluir em prontuário, né? Todo procedimento que você faz ali com o paciente, você submete ao paciente, você deve anotar de forma correta, precisa e concisa no prontuário deste mesmo paciente, respeitando a menor exposição do paciente e o local mais livre, né, de acesso à equipe de saúde. Ou seja, ele está perguntando qual é o local mais utilizado para a aferição da pulsação, aquele local ali que não deixa o paciente exposto, tá joia? É um local para se aferir a pulsação, um local mais simples, mais rápido, ok? Que você não vai estressar o paciente, não vai incomodar ele. Nós temos os enunciados nas alternativas: radial, apical, femoral e ulnar. É muito simples, né? Vamos fazer a eliminação. Olha, os enunciados D, C e B estão errados, tá? Porque não são esses aí os locais rotineiramente utilizados para a aferição da pulsação, tá joia? Não é no pulso apical, não é na femoral e não é na ulnar. Por mais que essas regiões aí podem ser usadas para fazer esse tipo de procedimento, a mais utilizada é a radial, que fica ali perto do punho. A artéria radial é a mais utilizada para aferir a pulsação do paciente. Então, questão de número 10 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima página. Então é isso aí, pessoal. Nós chegamos aqui ao final do 19º simulado Rede Sara para técnicos de enfermagem, questões comentadas, tá joia? Se você não viu os outros simulados, você pode estar indo na descrição desse vídeo aí, os cards também, os cartões vão estar aparecendo para você clicar e você vai ser redirecionado para todos os outros simulados. Você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, pois só assim você será avisado toda vez que eu trouxer mais um conteúdo como esse. E vou trazer, tá? Vão ser vários simulados de Rede Sara para técnicos de enfermagem. Que Deus abençoe a sua caminhada. Até mais.